Amém? Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 2. Eu vou pedir que você mantenha sua Bíblia aberta no momento da mensagem, porque nós vamos visitar o capítulo 3, visitar o capítulo 1, capítulo 2, e vamos precisar do capítulo 6, 5, vamos lidar com a história de Israel. Eu quero pensar com os irmãos sobre gemidos de Israel. Êxodo 2, de 23 a 25. O texto traz o relato do tempo da morte do rei do Egito, escravidão do povo hebreu. Se você não conhece muito a Bíblia, você vai na mensagem entender um pouco o contexto histórico. Por isso eu quero convidar você para ler também, entendendo que Israel viveu um tempo de um profundo gemido. Debaixo da escravidão do Egito, povo de Deus que foi visitado com promessas de bênçãos, vivia um tempo de dor. Irmãos, quando eu olho para essa experiência, eu vejo uma esperança para quem geme de dor, uma esperança para quem reconhece a angústia. E essa mensagem, meus irmãos, não é uma mensagem humanista, porque ela vem fundamentada numa maneira de Deus agir e também na convicção de que quando começamos a perceber o cativeiro, o peso do cativeiro, a primeira reação é a reação do reconhecimento da dor, é o gemido que vem na alma. Às vezes vivemos em cativeiro, mas por não nos apercebermos da profundidade do cativeiro, não gememos. E enquanto nós não gememos de dor, nós não clamamos. E enquanto não clamamos, Deus não vem. Diz assim o texto, Êxodo 2, de 23 a 25, que no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Olha para o texto, vamos mexer com algumas coisinhas nele. Diz o texto que no decorrer de muitos dias morre o rei do Egito, em um momento em que Israel está cativo, povo hebreu, dentro do Egito. Quando vai para lá com José, e lá no Egito forma-se toda esta nação e passa a viver em cativeiro de uma forma adequada por um período. Mas o cativeiro foi sendo alimentado de dor. O rei do Egito começou a perceber que as mulheres hebreias, elas davam mais filhos homens, robustos, fortes, do que o povo do Egito. E ele começou a perceber também que tudo que vinha às mãos de Israel para ser feito no cativeiro dava certo. O povo hebreu começou a se multiplicar. E as coisas começaram a ficar mais complicadas para Israel, e Israel começa a gemer de dor. Diz o texto que Deus ouve os gemidos. Existem duas palavras aqui, gemido e clamor. O texto diz que o povo geme e clama, e Deus ouve o gemido.
E porque Deus ouve o gemido, Deus se lembra de um acordo, de uma aliança que ele havia feito com o povo. E diz o texto, e Deus os conheceu. Na verdade, Deus conhecia Israel. Essa ideia de Deus os conheceu é de que Deus voltou a demonstrar atenção por Israel naquele tempo de cativeiro. Irmãos, um dos grandes problemas da nossa sociedade e do nosso tempo é que nós não percebemos o cativeiro que nós estamos vivendo como igreja. Estamos vivendo em uma época de profunda violência, imoralidade, injustiças sociais, tudo isto entrando dentro do povo de Deus, sem causar gemido nenhum. Eu me lembro um dia que visitei uma família, em que uma pessoa da família crente havia se suicidado, uma mulher, membro de igreja, e eu vi lágrimas, vi choro, mas eu não vi gemido. Eu não vi uma declaração de angústia por perceber não só um suicídio, mas por perceber que aquilo que outrora acontecia fora de Israel, está acontecendo dentro de Israel. Temos acompanhado inúmeras situações de quebras familiares e não vemos gemido. Eu contei para os irmãos aqui, tenho contado e falado isso em alguns lugares por onde tenho passado, que na experiência em Cuba, uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando a igreja batista, numa sexta-feira à noite, chuvosa, tinha mais de 400 pessoas ajoelhadas, chorando, clamando a Deus, e aquilo me deixou, de certa forma, preocupado, porque eu sou batista, e eu estava numa igreja ligada à nossa convenção, numa sexta-feira de semana comum, chuvosa sexta-feira, e lá os cubanos ajoelhados, chorando, clamando. Eu vi jovens, vi adolescentes, e eu perguntei ao pastor missionário, o que se passa com esse povo que chora e clama dessa maneira numa sexta-feira, igreja lotada? Ele disse, pastor, nós estamos chorando, estamos clamando, porque em nossa cidade, no próximo domingo, terá uma passeata gay, em prol ao movimento homossexual. A igreja em Cuba estava declarando a sua angústia, porque disseram eles, nós não queremos isso na nossa nação. Nós não queremos isso na nossa nação, porque se nós deixarmos isso entrar na nossa nação, vai entrar na igreja, pastor. E aqueles jovens oravam, choravam, clamavam, os adultos choravam e clamavam, e eu achei que eles estivessem ali clamando a Deus por situações que eles vivem em Cuba, e os irmãos não têm a noção, salvo quem esteve lá e viveu a realidade do tamanho do sofrimento que o cubano passa. O povo pobre, simples, que não tem 1/5 do que nós temos. Eu achei que eles estivessem orando por melhores empregos, melhor casa, troca de marido, troca de mulher. Eu achei que eles estivessem orando por um curso universitário. Achei que eles estivessem orando porque eles queriam um carro novo, carro do ano. Só que eles não podem orar por isso, porque lá não tem casa, ninguém tem casa própria. Carro, não tem carro para ficar trocando toda hora. Não dá para comprar televisor, tela plana, não tem Casas Bahia lá, porque eu acho que não tem baiano por lá, né, meus irmãos? Mas sabe por que aquele povo estava orando? Aquele povo orava e chorava, e eu vi com os meus olhos, porque eles não queriam ver uma passeata do movimento gay na cidade. Eu vejo no país tem igreja de homossexual, tem movimento de homossexual, as pessoas brincam com isso, a própria igreja, quando lida com essas realidades, lida com uma certa brincadeira. Se você tiver alguém na igreja que tem alguma tendência, a tendência é a igreja brincar com essas coisas. Se tiver alguém que saiu da igreja e viveu essa realidade, a tendência da igreja não é chorar, mas é brincar. E o que está acontecendo, meus irmãos, é que as coisas que antes aconteciam fora da igreja, começam a entrar dentro da igreja, mas isso não causa gemido nenhum. O problema é que enquanto nós não gememos pelas nossas dores diante de Deus,
Deus não nos conhece, como diz o texto. Precisaríamos começar a perguntar algumas coisas. Precisaríamos perguntar ao Senhor se o gemido da criação não está vindo para cá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23, acompanhe comigo, depois volte para Êxodo. Romanos 8. (22, 23), no versículo também 19 tem uma sinalização. Romanos 8, aquele texto de Romanos 8, que os irmãos ouvem tanto, todas as coisas cooperam para o bem. Antes, o apóstolo diz assim, que no versículo 22, nós sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só a criação geme, nós também temos, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a criação geme aguardando, como diz o versículo 19, aguardando com ardente expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. O texto não está dizendo que a criação está aguardando o aparecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, mas da igreja. A criação aguarda a manifestação da igreja, o aparecimento da igreja, a palavra da igreja, a autoridade da igreja. E enquanto a criação aguarda a igreja se manifestar, a criação geme. E diz Paulo, o problema é que o gemido da criação está vindo sobre nós e nós estamos gemendo também. Meus irmãos, voltando para Êxodo, capítulo 3, a grande questão é que esse gemido, quando ele se torna o som da igreja, quando a igreja começa a gemer as dores do seu tempo, é tempo de avivamento, é tempo de buscar o Senhor. Quando a igreja começa a gemer como o mundo geme, a sofrer como o mundo sofre, quando a igreja começa a gemer por conta das coisas que o próprio mundo coloca, a sociedade coloca na geração em que ela está, é tempo de buscar ao Senhor. A igreja geme, e eu aponto 4 circunstâncias. A igreja geme quando os relacionamentos são pautados pelos padrões do mundo, revelando falta de amor verdadeiro. A igreja geme. Geme, irmãos, quando as pessoas vêm para a igreja esperando que a igreja seja um lugar diferente do mundo, que elas sejam tratadas de maneira diferente, que elas sejam honradas, respeitadas, não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. E elas percebem que na igreja há falta de amor verdadeiro, a igreja geme. A igreja geme também quando os valores do mundo são assimilados, tornando-se o padrão de vida do povo de Deus. A igreja sofre, a igreja geme. Israel geme quando adota os valores do mundo. Sabe o que acontece, meus irmãos? O mundo não geme por isso, mas nós gememos, porque nós somos do Senhor. Sabe por que nós sofremos quando temos que lidar com os nossos pecados? É porque nós somos do Senhor. Sabe por que o mundo não sofre quando lida com seus pecados? Porque para eles aquilo já é o comum da vida. Mas a igreja geme. A igreja geme também quando tenta fazer a obra de Deus pela força humana. Isso, meus irmãos, é o que traz mais gemido à igreja. Quando nós tentamos fazer a obra de Deus pela força humana, geralmente os resultados são humanos. A igreja geme quando não sabe lidar com as suas tribulações e os seus pecados. Interessante, meus irmãos, é que a igreja de hoje é assim. Eu comecei na universidade a defender uma tese sobre a questão da deficiência. E uma das minhas linhas de raciocínio é que a igreja, ela tem um silêncio ligado aos portadores de deficiência. A igreja, ela prefere usar uma teologia ufanista de que Deus está para curar. Então o que ela faz? Ela só recebe o portador de deficiência na igreja se for para expulsar o demônio da deficiência. Porque denigra a imagem dela, de repente ter uma pessoa que tenha deficiência visual, deficiência psicomotora, isso denigra a imagem da igreja porque vão questionar a fé da igreja. E o que a igreja faz? A igreja não sabe lidar com isso.
A igreja, ela não tem habilidade, meus irmãos, para lidar com a tribulação das pessoas. É mais fácil dizer, o diabo está na tua vida, do que de repente, meus irmãos, dizer à pessoa que as tribulações pelas quais ela está passando é pela maneira errada como ela está vivendo. Irmãos, existem tribulações nossas que não é culpa de Deus nem do diabo, é culpa nossa. É a maneira errada de se assentar. Tem gente que sofre com dor nas costas e diz que o diabo me colocou uma dor nas costas. Troca a cadeira do escritório porque vai melhorar a tua dor nas costas. Mas o diabo colocou a dor nas costas. Eu acho que o diabo colocou a cadeira errada para dar dor nas costas. Aí a gente começa a colocar o diabo em tudo que tem na nossa vida. E é mais fácil dizer que é o diabo do que mudar o comportamento. É mais fácil dizer que é o diabo que está colocando sobre a nossa vida uma dor do que mudar a nossa maneira de viver. E aí temos que começar a questionar se o gemido das tribulações não é porque a gente está lidando com a tribulação de maneira errada. Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações, então tem que aprender a lidar com tribulação. Nós temos como igreja, nós temos que ser peritos em tribulação. Precisaríamos ter habilidade em lidar com o nosso sofrimento. Em vez de dizer que tudo é o diabo ou que tudo é Deus, saber que Deus colocou sobre as nossas mãos sabedoria para lidar com o nosso dia a dia. Mas lógico, tem gente que prefere dizer que é o diabo que está colocando os seus sofrimentos do que encarar a sua responsabilidade em tratar as suas questões pessoais. É difícil, irmãos, mas é verdade. Tem sofrimento que nós trazemos pela nossa maneira errada de viver. Tem gente que, por exemplo, tem gente que luta com a solidão. Mas por quê? Não, porque o diabo afasta as pessoas de mim. Só que o diabo não afasta ninguém de ninguém. Nós afastamos as pessoas da gente, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de tratar o próximo. Nós afastamos as pessoas. Tem gente que não consegue atrair pessoas, morre sem amigos. Eu sou perito em velório, irmãos. E eu digo para vocês, quando eu vou num velório e vejo um velório vazio, diferente, por exemplo, que nós tivemos um velório da mãe da Beatriz, velório lotado de gente. Gente que ama a Beatriz, gente que amava a mãe da Beatriz, gente que tinha bom relacionamento com a Beatriz. Aquele velório lotado ali, eu pude pensar, nestes relacionamentos, nos relacionamentos com a mãe dela, nos relacionamentos com ela, existia um amor, existia um carinho, pela maneira delas tratarem, pela maneira delas viverem. Porque tem gente que afasta as pessoas, depois diz que é o diabo. Irmãos, as nossas tribulações precisam ser tratadas por nós na presença do Senhor. A igreja geme porque não sabe lidar com os pecados. A igreja vai em busca do pecador, mas se dentro da igreja alguém cometer um pecado e for descoberto, essa pessoa não tem ambiente para ser tratada, porque os comentários, as falas, os olhares vão matar o pecador que nós vamos buscar lá fora. Isso é igreja, e a igreja geme. Porque a igreja, ela lida com o pecado, porque ela lida com pecadores. Nós somos uma comunidade de pecadores, santos pecadores. E pecamos, como disse de manhã, não pecados escandalosos, pecamos por não tirar nossa sandália diante do Senhor, de tirar o nosso sapato diante do Senhor, ou seja, as coisas pequenas que nos atrapalham diante de Deus. A igreja não sabe lidar com isso, meus irmãos. É mais fácil excluir, é mais fácil tirar, é mais fácil condenar do que tratar, acolher, conversar, entender. A igreja geme quando ela transforma a vida cristã em um fardo difícil de carregar. Quando ela troca a graça pela lei, ela se torna legalista. Aí ela geme, porque a igreja não é produto da lei. A igreja é produto da graça, para pela graça Deus nos ajudar a viver a lei. A igreja não é produto da lei, a igreja é produto da graça. E pela graça nós conseguimos viver a lei. Esse é o processo de Deus para cada um de nós. Irmãos, há um gemido. E o que eu vejo no texto, e eu quero voltar agora para o Êxodo para nós começarmos a apontar as aplicações. Nós vemos que
O texto fala de um clamor. A palavra clamor no hebraico significa choro, significa um choro gritado, significa um choro de aflição. É uma oração que vem de dentro com um gemido, com um choro, com um grito, com um clamor, com uma fala convicta diante de Deus, reconhecendo as tribulações e o peso das tribulações. Qual é a aplicação que nós queremos fazer nessa noite? A aplicação é que quando o crente mistura gemido com clamor, Deus promove libertação. Quando o crente mistura gemido com clamor, Deus começa a agir. Deus providencia a solução para os nossos gemidos, para os gemidos do povo de Deus, de 3 maneiras, que eu quero apontar para você aqui. Primeiro, Deus, Ele providencia solução para os nossos gemidos, se antecipando aos gemidos. Vá na Bíblia comigo agora, Êxodo 1. Êxodo capítulo 1, nós temos a história dos descendentes de Jacó no Egito, no começo do capítulo 1 de Êxodo. Nós temos ali, ora, esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com a sua família. Aí ele fala de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70, José, porém, já estava no Egito, e aí ele começa a mapear a história dos hebreus no Egito. E no versículo 13 e 14 diz assim: por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços, em barro, em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Irmãos, o que nós vemos aqui é que o povo estava sofrendo com o fardo colocado pelo Egito, mas ainda o povo não estava gemendo. Perceba uma coisa: Israel estava no cativeiro, Israel trabalhava no cativeiro, Israel era amargurado pelo povo do Egito, mas não diz o texto que eles estavam gemendo. É mais ou menos como nós, quando vamos nos acostumando aos nossos sofrimentos. Nós vamos nos acostumando às nossas questões da vida. E nós passamos a viver como se aquilo fosse normal para nós, como se aquilo fizesse parte da nossa história, da nossa caminhada, e nós não começamos a gemer, porque nós vamos nos adaptando às circunstâncias da vida. Nós vamos nos adaptando às nossas perdas, vamos nos adaptando aos nossos fracassos, vamos nos adaptando às nossas dores, vamos convivendo com as nossas dores e não gememos diante do Senhor. Procuramos o médico, procuramos o psicólogo, procuramos o psiquiatra, procuramos o gerente do banco, procuramos o nosso chefe na empresa, mas nós não gememos diante do Senhor. Vamos adequando, ajustando a nossa vida para viver no cativeiro do Egito. Mas o que acontece, meus irmãos, é que Deus se antecipa ao gemido. O que nós temos aqui é que Deus já estava antecipando ao momento em que a mistura fosse feita. Versículo capítulo 2, nós temos o nascimento de Moisés. E é interessante que o nascimento de Moisés, ele mostra essa antecipação. É Deus criando Moisés, trazendo Moisés à vida, em um momento em que os meninos, os filhos das hebreias estavam sendo sacrificados. Nós temos a história de Moisés, quando Joquebede pega aquele menino e começa a preservar a vida de Moisés. Deus estava ali, irmão, sabe fazendo o quê? Deus estava se antecipando ao gemido. Moisés foi criado, irmãos, na corte do Egito, para conhecer bem o lugar de onde tiraria o povo hebreu. Ou seja, a história de Moisés fazia parte do plano divino. Você já pensou assim? Comece a ver essa história dessa maneira. Antes do povo misturar gemido com oração, Deus estava trabalhando. Levantou Moisés,
Toda a história da vida de Moisés, Moisés tendo que ser criado longe dos seus familiares, uma injustiça aos nossos olhos. Injustiça aos nossos olhos quando, por exemplo, nós pegamos a vida de José. E nós conhecemos bem a vida do jovem José, quem lê a Bíblia sabe disso. Aquele menino que foi traído pelos seus irmãos, José foi vendido, José foi maltratado, José foi abandonado, José foi esquecido. E aos nossos olhos, meus irmãos, se fosse hoje, José ia receber a seguinte orientação de um dos membros das igrejas: coloca seus irmãos na justiça, velho. Danos morais. Venderam você. Aí José vai para o Egito e as coisas não ficam tão simples assim na vida dele. Irmãos, lá no final da história de José, José usa a seguinte expressão: para isto Deus me trouxe, para salvar a minha família, trazendo-a para o Egito num tempo de fome. Como é que você olha os seus sofrimentos? Como um azar? Como é que você olha para os seus sofrimentos, para as suas dores, para as suas doenças? Como falta de amor de Deus? É preciso que olhemos, meus irmãos, para os nossos gemidos e pensemos que antes de começarmos a gemer, antes de começarmos a nos angustiar na presença do Senhor, Deus já está trabalhando a nossa libertação há muito tempo. E ali, quando o povo começa a gemer, Deus encontra Moisés fugindo do Egito. Deus encontra Moisés numa situação não tão simples como nós poderíamos pensar. Moisés mata um cidadão egípcio. E a história dele não fica tão confortável assim. Mas percebam os irmãos que a infância de Moisés não foi, na mente de Moisés, o fundamento da sua história. Ah, se Moisés conhecesse Freud, ou se Freud conhecesse Moisés. Pegaria a vida do menino, a vida do jovem, e diria assim: tá vendo? Cometeu um assassinato porque o pai abandonou, a mãe abandonou, ele não tinha ninguém, foi criado fora de casa. Aí vem lá a sabedoria humana fazer um perfil psicológico de Moisés. Mas só que como Deus é que controlava a história, Moisés passou por tudo o que passou, cometeu uma grande besteira na sua vida, que foi matar um homem, mas em toda aquela história de Moisés, Deus estava preparando Moisés para uma grande libertação do povo de Deus. Deus estava em Moisés se antecipando aos gemidos. Deus sabia que lá à frente o povo de Israel ia gemer, ia precisar de um libertador, de alguém com coragem, de alguém com fibra, de alguém com experiência de perdas e ganhos, de alguém capacitado para libertar o povo. Esse alguém que tinha uma fragilidade, que reconheceu sua fragilidade, Deus vai e usa Moisés na hora do gemido. Porque quando o povo começou a gemer, Deus apresentou a solução que ele já estava trabalhando, muito tempo antes. É por isso, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é preciso que olhemos o texto de Paulo nessa perspectiva, que quando acontece uma situação e nós simplesmente não nos acomodamos, não nos adequamos, não aceitamos, mas nos colocamos diante de Deus e começamos a clamar ao Senhor, Deus envia os seus Moisés. Deus providencia a solução para os nossos gemidos, irmãos. Você está sofrendo? Deus já está trabalhando há muito tempo. É preciso que você creia, porque senão dá aquela ideia de que Deus é pego de surpresa com os nossos sofrimentos. Eu preciso orar. Preciso orar para dizer a Deus que eu perdi meu emprego. Deus já estava sabendo lá na mente do seu patrão que você estava na lista dos desempregados. Deus sabia, mas Ele permitiu. Deus estava muito antes na sua vida, quando você foi ao médico e vem aquele diagnóstico: aqui tem um tumor, e você olha para aquele diagnóstico e fica assim: eu preciso correr na igreja domingo para avisar o meu Deus. Deus diz: não precisa me avisar não, já estou sabendo há muito tempo. Irmãos, Deus se antecipa aos nossos gemidos. Segunda maneira como Deus
providencia solução para os nossos gemidos, meus irmãos, é que Deus, nesse tempo do gemido, Ele se revela em meio ao nosso sofrimento. Deus providencia solução para os nossos gemidos, se revelando em meio aos gemidos. Versículo 1 ao 6, nós temos aqui o encontro de Moisés com Deus. Percebam os irmãos, o povo está gemendo, o povo está clamando, Deus já ouviu. Olhem só, irmãos, a dinâmica do texto, Deus já ouviu. Diz o versículo 24 do capítulo 2, ouvindo-lhes os gemidos, Deus já ouviu. Ah, se os pastores da nossa geração visitassem Horebe, eles iriam perceber que Deus não faz as coisas na hora como a gente quer. Deus ouve o gemido, ouve o clamor, e aí Deus, com toda a sua paciência santa e bendita, Ele chama Moisés. Ele tem uma conversa com Moisés, ele se revela a Moisés, ele começa a se desnudar a Moisés, e ele diz a Moisés, Moisés, eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, Moisés. Deus se revela, meus irmãos, a Moisés para depois se revelar ao povo. Os gemidos ainda não haviam acabado e Deus continuava se revelando. Interessante no texto, o que nós temos é que o povo geme e clama, e enquanto o povo está gemendo e clamando, Deus está se revelando. Capítulo 5, do versículo 6 ao 23, nós temos o tempo que Faraó aflige os israelitas. Capítulo 5, do 6 ao 23, nós não vamos ler, mas lá no versículo 20, os israelitas começaram a se queixar de Moisés e de Arão. Mandaram eles parar com aquele negócio, porque o rei estava colocando mais sofrimento. O que estava acontecendo ali, meus irmãos, é o seguinte: Deus estava se revelando pouco a pouco, em meio aos gemidos. Os gemidos não pararam, o sofrimento não acabou, e Deus estava se revelando em meio aos gemidos. É a mesma coisa que o profeta em Jeremias 33:3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, enquanto estamos gemendo, Deus está se revelando. A oração, ela tem a finalidade, meus irmãos, de nos fazer perceber as revelações de Deus em meio ao momento histórico que nós estamos vivendo. A oração não é só para resolver os nossos problemas, mas a oração é para nos tornar sensíveis às revelações de Deus em meio aos nossos problemas. A oração nos faz perceber Deus no meio do gemido, no meio do sofrimento. Nos faz perceber Deus nas circunstâncias, entender o que Deus está querendo apresentar a nós naquele momento de vida, meus irmãos. Agora, se nós olharmos os nossos gemidos como uma sorte, como coisa do diabo, como coisa que não é para crente, nós não vamos aprender nunca a conhecer o nosso Deus. Mas enquanto o povo estava gemendo, Deus estava se revelando como o grande eu sou, aquele que governa todas as coisas. Em último lugar, nós temos Deus se antecipando aos gemidos, Deus se revelando em meio aos gemidos, e agora nós vemos que Deus providencia a solução para os gemidos do seu povo, se envolvendo nas soluções para pôr fim ao gemido. Irmãos, aqui eu gostei de ler. No texto que nós lemos, no capítulo 2, versículo 24, nós temos uma seguinte expressão: então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E quando o texto revela essa lembrança, ela não fala que Deus se esquece, mas ela fala que traz Deus à luz uma promessa. Deus traz à luz uma aliança. É como se Deus estivesse dizendo, por conta da aliança que eu fiz com vocês, e não por causa do gemido. Irmãos, a nossa geração é esquisita. Tem muito crente que diz assim, eu vou me destampar
parar de chorar, vou gritar, mostrar angústia na presença de Deus, que Deus vai sentir pena de mim. Irmãos, eu não sei se o teu Deus é o mesmo que o meu, eu espero que seja. Mas o nosso Deus não é de sentir pena, não. Porque quando Deus ouve o clamor do povo, Ele se lembra, não diz o texto, e Deus, ouvindo o clamor de Israel, ficou com pena de Israel por causa do sofrimento. Não diz que Deus sentiu misericórdia naquele momento por causa do sofrimento. Diz que os gemidos fez Deus trazer à luz uma aliança. Aliança que você pode ver comigo e acompanhar. Gênesis 15, 14, Gênesis 26, 3, 46, 4, eu não vou ler por causa do horário, mas você tem lá uma promessa de Deus, você tem a promessa a Abraão, você tem promessa a Jacó, a promessa de prosperidade, a promessa de paz, a promessa de fertilidade, você tem Deus fazendo uma aliança com Israel, e Deus se lembra daquela aliança no momento do nosso gemido, meus irmãos. Então, primeiro, é preciso que você faça parte da aliança. Se você não é um crente em Jesus, você vai continuar gemendo até a morte. Se você nunca fez uma aliança com Deus, os teus gemidos não vão fazer nada. Mas se você tem uma aliança com Deus, se Deus fez uma aliança com você, se você firmou esse pacto com Deus através de Jesus Cristo, Deus se lembra da tua aliança. Ele não vai ficar com peninha. Apenas o nosso gemido vai iluminar a aliança que existe. E quando essa aliança é iluminada, Deus se envolve diretamente com o processo de libertação. E Deus começa a se movimentar para solucionar o problema que causa gemido. E Deus se envolve, meus irmãos, nos processos de solução, se colocando por detrás das circunstâncias. Usando 4 coisas: pessoas chamadas, métodos variados, coisas simples e o tempo. Quando nós olhamos para o texto, para a história de Moisés libertando o povo, nós vemos isso. Nós vemos Deus primeiro chamando Moisés, e aí eu queria fazer aqui uma pergunta para você. Não será que Deus está colocando pessoas do seu lado para ajudar você a solucionar os seus gemidos, e você está gemendo tanto que você não ouve? Irmãos, quando Deus quer promover libertação sobre uma vida, Ele usa pessoas. Quem é que Deus está colocando do seu lado? Que você não viu que é o seu Moisés, para te ajudar a sair do seu gemido, da sua dor, da sua angústia. Às vezes é um pastor, às vezes é um diácono, às vezes é um líder, às vezes é um irmão. E muitas vezes Deus está colocando um irmão para telefonar para a gente, para manifestar carinho. Um irmão faz uma visita, é a mão de Deus naquele momento, mas você está gemendo tanto que você luta, você não recebe, você não percebe naquela vida que chegou na sua casa a presença de Deus. É um telefonema que você recebe, e você no seu gemido questiona, reclama, e você não percebe que Deus já estava separando aquela pessoa para te visitar, aquela pessoa para telefonar, aquela pessoa para te mandar um e-mail, para colocar alguma coisa no Facebook para você, e você não consegue perceber Deus, porque o teu gemido te torna revoltado com Deus. Mas se Deus quer solucionar um problema, Ele começa a levantar pessoas para resolver o problema. É preciso entender assim, meus irmãos, porque quando o povo começou a gemer, Deus levantou Moisés, levantou Arão e começou a levantar Josué para libertar o povo. E Deus usa métodos diferentes. Deus usa para libertar o povo um homem que vai e começa a fazer uma série de milagres sobre a história de Israel, e depois começa a usar coisas simples, uma vara na mão de Moisés. E Deus usa o tempo. Libertação não foi da noite para o dia. Avivamento não acontece da noite para o dia. Os milagres de Deus não são para serem feitos da noite para o dia. Mas Deus tem um tempo certo. Então Deus se envolve diretamente na solução dos nossos gemidos. Quando nós misturamos gemidos com oração, precisamos crer que Deus pode estar por detrás de pessoas que querem ajudar.
Quando nós misturamos gemido com oração, precisamos crer que Deus pode estar por detrás de métodos diferentes dos usuais. Quando nós misturamos gemidos com oração, precisamos crer que Deus pode estar por detrás de coisas simples que querem usar na solução do problema. E quando nós misturamos gemido com oração, precisamos crer que Deus pode estar por detrás da demora. Porque Deus é Senhor do tempo. Irmãos, quando nós gememos, Deus já se antecipou aos gemidos. Quando nós gememos, Deus se revela em meio aos nossos gemidos. Quando nós gememos, Deus se envolve pessoalmente para resolver os nossos gemidos. Por isso, precisamos apenas crer que Deus está cuidando de nós, por conta de uma aliança que Ele fez com a gente, através de Cristo Jesus. Amém? Se você misturar a sua dor, o seu gemido, com clamor, com oração, Deus vai visitar você com total libertação. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê essa convicção. Precisamos não nos acomodar aos nossos cativeiros, mas precisamos nos colocar diante do Senhor, externando a Ele a nossa dor, chorando as nossas lágrimas, para que Ele lembre-se da aliança e visite o nosso coração. Se coloque em pé. Nós vamos cantar um cântico. Vejo que a vitória do Senhor. Irmãos, a vitória do Senhor está chegando porque Deus já se antecipou à nossa dor. A vitória do Senhor está chegando porque Ele já está se revelando em meio às circunstâncias. A vitória do Senhor está chegando porque Ele quer se envolver pessoalmente, movendo pessoas, situações, para atender ao nosso gemido e nos trazer total libertação, como Ele fez com Israel lá no cativeiro no Egito. Vamos cantar? Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, que pena. É uma pena, e eu não brinco agora não, é uma pena mesmo. Você precisa lembrar sempre de que a igreja precisa andar em concordância. Não é olhar para as circunstâncias, talvez, né, pastor? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu creio que Deus está nesse lugar. E se Deus está nesse lugar, meus irmãos, Deus ouve os nossos gemidos. E se Deus ouve os nossos gemidos, Ele está pronto a mudar a nossa história. E assim declarando a nossa fé diante do Senhor, recebendo a grande manifestação do seu poder para a glória do nome dEle. Vamos cantar? Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. Olha, o povo acreditou, o povo perseverou. Perseverança por conta do tempo, né? O povo perseverou e a vitória veio em nome do Senhor. Vamos cantar. Vejo que a vitória do Senhor, levante a voz, está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo perseverou, e a vitória veio em nome do Senhor. Só as vozes. Vejo que declaração. E a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo
Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. irmãos. Um dia Jesus entrou na igreja e saiu chutando todas as coisas. Imagine vocês, o pastor Samuel, tem gente vendendo coisa na recepção, gente vendendo coisa no salão, gente vendendo coisa aí com catálogo da Avon, Natura, essas coisas que a mulherada gosta. E o pastor Samuel sair pegando revista da Avon, rasgando, coisa da Natura rasgando, né, bijuteria jogando fora, chutando a barraca lá na frente de livros. Vocês iam falar que assim, o pastor pirou na batatinha. Pastor é nervosinho, ele sai chutando tudo. Aí no final o pastor falasse assim: olha gente, nós vamos parar com esse negócio, porque isso aqui é casa de oração. O que você ia fazer? Você ia mudar de igreja. Mas Jesus não, Jesus foi, chutou tudo, derrubou barraca, derrubou um monte de coisa, e falou assim: gente, esse negócio aqui é casa de oração. É lugar para vir aqui, se derramar aos pés do Senhor. Aqui não é lugar para ganhar dinheiro. Aqui não é lugar para fazer bonito, aqui é lugar para orar, para clamar, para chorar aos pés do Cordeiro. Esse é o lugar. Eu quero cantar de novo. Sabe por quê, irmãos? A primeira igreja batista de Bauru, ela há de ser reconhecida como casa de oração. Ela é reconhecida, mas tem gente que não sabe disso. Lugar que vem para orar. Você tem que vir para cá para buscar a face de Deus. Você tem que vir aqui para ver Deus. Tem que ver as outras pessoas, tem que ver Deus. Essa casa tem que ser casa de oração. O povo tem que orar, clamar, buscar o Senhor com vontade, chorar aos pés de Jesus. E ninguém ficar assim: mas por que fulano está ajoelhado chorando? Deixa chorar, chorar. Às vezes, irmãos, na nossa forma quadradinha de ser, a gente perde tanto da beleza do encontro com Deus. Eu quero desafiar você a fazer da sua igreja uma casa de oração. Não casa de reclamação, de murmuração, de comentário, mas casa de oração. Lugar para buscar a presença de Jesus. E eu quero ver, irmãos, Deus fazendo milagre na sua vida, para que você saiba que o Senhor é Deus e dono de todas as coisas. Nós temos que ver assim. Vamos cantar? E nós vamos fazer assim: enquanto nós estivermos cantando, você pode de repente parar de cantar e dizer: Deus, eu estou num lugar que é casa de oração, e falar com Deus sobre os seus gemidos. Quem sabe seja o momento de você começar a declarar os seus gemidos ao Senhor, chorar as suas dores, suas perdas, seus fracassos, seus lamentos, e orar. Enquanto o povo canta, você ora, você faz o que você achar melhor. E aí nós vamos assim, meus irmãos, cada vez mais na presença do Senhor, sempre com decência e ordem, mas com essa liberdade de poder derramar a sua lágrima sem os outros ficarem perguntando: por que você está chorando na presença de Deus? Deixa a Ana chorar. Deixa a Ana chorar, né? Deixa a pessoa na presença de Deus chorar. Não vamos fazer como Eli, ficar perguntando por que ela está chorando. Vamos apenas fazer como Jesus: vem e acolhe nos seus braços. Vamos fazer desse lugar casa de oração, amém? Casa de oração. Vamos cantar mais uma vez?
eu vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. Eu não sei como, quando, mas vai chegar nesse lugar na sua vida. Se você crê nisso, você pode dizer a Deus: Senhor, eu creio nisso. A vitória do Senhor vai chegar na minha vida. Não é a minha vitória, é a vitória do Senhor. Vamos cantar? A congregação começa declarando isso, vamos lá? O povo acreditou. Só as mulheres vejo. Oh, só as mulheres. Oh, os homens vão declarar isso, vejo. Vejo que a vitória do Senhor. Só os homens. Está pregando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo perseverou, e a vitória veio em nome do Senhor. Todos juntos vamos declarar essa casa. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. operando em nossos corações. Devemos nunca duvidar, nós podemos nele descansar, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga: essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, Que Jesus Cristo é o Senhor. declare isso, igreja, mais uma vez. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Pai querido, o Senhor conhece o coração do teu povo, o Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe o que está causando gemidos. Muitas vezes, ó Deus, o cativeiro das enfermidades, o cativeiro das perdas, o cativeiro dos pecados, o cativeiro, Senhor Deus, dos descaminhos, o cativeiro, Senhor Deus, que vem de várias formas sobre a vida do teu povo. Eu peço que o Senhor nos ajude a crer que quando o nosso gemido começa, o Senhor já está trabalhando muito antes para providenciar solução. Possamos crer, ó Deus, que enquanto estamos gemendo, o Senhor está se revelando. E também, ó Deus, precisamos crer que o Senhor tem total interesse em se envolver para pôr um fim aos nossos gemidos. O Senhor coloca pessoas ao nosso lado, o Senhor usa métodos diferentes dos usuais, coisas simples,
e o Senhor muitas vezes usa o tempo para fazer isso. Talvez, ó Deus, alguns milagres não acontecerão completamente hoje, mas nós sabemos que o Senhor está nos tratando, nos curando, nos libertando para a glória do Teu nome, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você crê nisso? Amém. Não precisa sentar para nós irmos embora, mas nós vamos orar. Vem cá, Vanessa. Irmãos, nessa semana, sobe aqui, Vanessa. Nessa semana nós estamos enviando essa jovem, Vanessa, para o Haiti. Vocês gostam dela, hein? Tinha que mandar ela para a Europa, né? Vai mandar para o Haiti? Coitada. Ela vai para uma viagem missionária. E ela estava me dando aqui um relatório rápido e disse assim: pastor, todo o dinheiro que eu precisava entrou até um pouco a mais. Há 2 meses, quando você falou comigo, não, você falou comigo em novembro, outubro, novembro, quando ela falou comigo: pastor, vai ter uma viagem missionária para o Haiti e custa aproximadamente R$4.500 para ir, e eu gostaria de ir. Eu disse: vai, pode ir, né? Só que eu não tenho dinheiro, pastor. Eu falei: nós também não. Então nós vamos ver o seguinte: você quer? Começa a orar e nós vamos ajudar você a trabalhar em busca desse valor. Ela foi juntando os seus recursos, conseguiu reunir metade da passagem e nós fizemos uma campanha entre os núcleos, levantamos a outra metade e pagamos as passagens R$2.300. Amém, irmãos? Não tinha nada em outubro. Em dezembro compramos a passagem e faltava um dinheiro para ela ficar lá no Haiti, para andar no shopping center, no Haiti, né? Ela comer lá no McDonald's, no Haiti, ela vai ver tudo isso, né? Eu lá em Cuba saí atrás de McDonald's e não achei, não sei porquê, né? Você vai procurar essas coisas. Aí precisava de mais dinheiro. Eu disse: Vanessa, vá orando a Jesus, pessoas vão te dar oferta. E pessoas foram ofertando, pessoas foram abençoando. Ela foi juntando um pouquinho do salário e, irmãos, juntou todo o recurso. E quarta-feira ela sairá de Bauru, quinta-feira pegará em São Paulo um voo e fará uma viagem missionária ao Haiti. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Eu vi entrando aqui a dona Nina, a mãe da Vanessa. Vem cá, Nina, vem cá, vem cá. A família da Vanessa não é membro de nossa igreja. A dona Nina é a que mais conhecemos por conta do MCC, né? Mas eu queria chamá-la aqui também porque ela está confiando nessa ação da sua filha, indo e saindo. Eu disse para a Vanessa assim: Vanessa, toda viagem missionária, ela fica por conta e risco de quem vai, e pela misericórdia e bondade do Senhor. Disse a ela assim: você não vai para um lugar muito confortável, precisa tomar cuidado porque lá você vai ser diferente das pessoas que estão lá, precisa andar junto do grupo. E ela disse assim: pastor, toda a orientação a Junta de Missões Mundiais tem dado para nós não corrermos risco de vida, risco de morte, né? E o que nós queremos, Vanessa, é que Deus te abençoe lá, você tenha grandes experiências e que frequentadora do coração, não é membro, ela está dizendo que eu não sou membro, mas sou frequentadora de templos, né? E o nosso desejo é que Deus te traga com experiências espirituais, mas também como mulher, como crente, como pessoa, como cidadã, que você volte, né, com uma experiência boa, e nós como igreja estaremos orando por ela lá, também pela família que aqui fica, né, com essa expectativa, e nós vamos como igreja estender as mãos sobre a Vanessa e vamos comissioná-la para essa viagem, para que ela receba a bênção da igreja. Quando Paulo e Silas saíram, a igreja orou. E agora a Vanessa vai e nós vamos orar. Todos aqueles que são membros da igreja e são crentes em Jesus e estão aqui, eu vou pedir que levante suas mãos e nós vamos orar, depois ela vai dar uma palavra. Vamos orar por ela? Pai querido, estamos como igreja com as nossas mãos estendidas sobre a tua serva. E nesta hora, meu Deus, queremos agradecer a maneira como o Senhor levantou os recursos, a maneira como o Senhor trabalhou no coração da Vanessa, e nós, ó Deus, a encomendamos a este projeto missionário, para que ela, Senhor Deus, vá debaixo da autoridade do Senhor,
que ela tenha experiências com Deus, com o Senhor naquele lugar, e que ela seja um instrumento de bênção sobre aquele povo, e juntamente com as demais pessoas da equipe que estarão no Haiti nesses dias, que ela ali crie vínculos de amizade com os irmãos em Cristo, mas que junto com os irmãos ela consiga proclamar o evangelho da salvação àquele povo, dando a ela, Senhor Deus, ali autoridade na palavra, dando-lhe cobertura espiritual contra Satanás, seus anjos e principados, para que ali na autoridade do Senhor, ela possa, Senhor Deus, levar a luz do evangelho e da salvação àquelas pessoas, debaixo do teu poder, da tua graça, bondade e misericórdia. Como igreja, nós a enviamos a este projeto e pedimos que o Senhor a abençoe e a guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ela o teu rosto e lhe conceda paz, conceda-lhe prosperidade no trabalho, e que ela volte, Senhor Deus, com alegria no coração, muitas experiências também. Oramos pela família que fica, pela igreja que fica, e pedimos que o Senhor nos mantenha em oração por ela, até que ela possa retornar em paz na presença do Senhor, ao nosso meio, para testemunhar da vitória do Senhor naquele lugar. Nós oramos pela Vanessa nesta hora, pedimos que o Senhor a abençoe nesta viagem, neste projeto, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: amém, amém. Deus abençoe. Igreja, pode sentar. Bom, igreja, eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu estava ontem na reunião do Ministério de Missões e eu falei, nem eu acreditava que eu ia. Eu pensei, pastor Samuel, mas não estava. Eu falei, estava na mão de Deus mesmo, porque é um valor extremamente alto, eu não tinha R$1. Mas a igreja, colocamos os nossos joelhos no chão, Deus mandou todas as providências, Deus mandou todos os recursos, e através de vários irmãos, muita gente ajudou, não só da primeira igreja, mas eu queria destacar a Igreja Batista no Jardim Bela Vista, a Igreja Batista do Redentor, que me ajudaram também com ofertas. Eu sou grata a Deus, gente, só isso, e muito obrigado por tudo. Mantenham os joelhos no chão, orando, porque é um trabalho difícil, não vai ser fácil, é um país complicado. E que os irmãos estejam em oração todos os dias, toda hora, o tempo que vocês lembrarem. A igreja vai receber os informativos com as informações do nosso trabalho lá. Alguns irmãos também estarão recebendo também esses informativos, mas os irmãos estejam em oração por nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe, boa viagem. Deus abençoe. Irmãos, assim nós vamos chegando ao término deste culto. Quero deixar uma palavra de louvor a Deus pela vida daqueles que nos visitaram. Os irmãos lá de Vila Gerte vão retornar para São Paulo essa semana. Deus abençoe o retorno, que Deus os leve em paz, debaixo da graça, bondade e misericórdia do Senhor. Aos demais visitantes também, que Deus os fortaleça e os mantenha firme na presença do Senhor. Irmãos, essa semana estamos com o nosso culto de quarta-feira. Venha orar junto com a igreja. Próximo domingo, o pastor também viaja na quarta-feira a Aracaju, ficando assim os 2 domingos fora. Domingo que vem pela manhã, pastor Jasson estará com a igreja. No outro domingo estará conosco o pastor Francisco. Nas quartas-feiras, teremos aí uma quarta-feira no meio do caminho. Teremos irmãos da igreja atendendo, e a igreja certamente será acompanhada pela direção do Espírito Santo de Deus, que é quem de fato conduz a igreja. Amém, irmãos? Eu vou dar uma sugestão para você, não sei se você vai aceitar. Se coloque em pé. Vire para quem está do seu lado e diga: como foi bom adorar a Jesus perto de você. Deus a todos abençoe.